Boa tarde, colegas. Hoje, então, estamos iniciando aqui o nosso 5º encontro formativo da Escola de Formação Professor Darcy Ribeiro. Este encontro agora do mês de julho, então, ele vai contemplar todos os componentes curriculares, conforme a gente já tinha combinado no início do ano, né? Então, eu sou a Fernanda, sou responsável pelas formações dos professores de matemática e ciências aqui da Escola de Formação. Oi, eu sou a Ana Paula, eu sou responsável aqui pela Escola de Formação e também formadora das equipes diretivas e equipes pedagógicas. Olá, eu sou o Éder, eu sou coordenador da área de linguagens, responsável pela formação dos professores de língua portuguesa, língua inglesa, artes e educação física. Olá, eu sou o Rodrigo, sou responsável pela formação de humanas, ensino religioso, história e geografia. Certo. Então, assim como a gente pensou lá no mês de março, que a gente fez esse encontro assíncrono, né? O mês de julho a gente também, em virtude até do recesso, a gente pensou, então, em trazer nessa modalidade. E também em trazer algo a ser discutido que fosse necessário para a escola nesse momento. Então, a escolha dessa temática, deste encontro, veio principalmente dessa importância, né, que é a questão do PPP nas escolas, que já estão em processo aí de olhar para esse documento, né, de discutir, de conversar sobre, para poder realinhar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender como vai ser essa dinâmica da nossa formação. Então, a gente vai com a Ana Paula, que hoje, né, está aí de participação especial, ela vai trazer a parte principalmente dessa documentação em si, de como isso está chegando nas escolas através da supervisão e da direção. O Rodrigo vai trazer, então, a questão do estudante frente ao PPP. Eu vou falar um pouquinho sobre a didática e o Éder vai fazer o fechamento, então, sobre o educador, sobre o professor. E para a gente começar essa discussão, a gente traz 3 questionamentos que é importante da gente se fazer quando a gente vai pensar sobre o PPP. O primeiro é: será que nosso dia a dia escolar temos tido clareza da direção para onde estamos conduzindo os resultados da nossa prática educativa, assim como da direção para onde estamos conduzindo nossos educandos, por meio das ações que praticamos cotidianamente em nossas escolas? Segundo questionamento: temos consciência dos valores e das crenças que dirigem nossas ações, ou será que agimos dirigidos por um senso comum inconsciente dominante do nosso meio? Afinal, para que nós educamos? Só para destacar que toda essa nossa formação também hoje, ela vem, no final das nossas apresentações a gente vai ter a referência, mas ela vem do livro do Lucchesi, que o nosso primeiro encontro formativo assíncrono foi sobre avaliação. Então, para a gente fazer uma linha, né, e poder enxergar essas questões, a gente também utiliza, então, este autor. Bom, então, como a Fernanda falou, eu venho conversar um pouquinho hoje com vocês para falar um pouco sobre o documento do PPP e também algumas coisas que vão permear, assim, essa construção, né, e como isso está sendo realizado e pensado junto às supervisoras, né, supervisores das escolas. Como eu mencionei antes, eu sou a parte das formadoras, né, desse grupo, também junto com a Cid e com a Gabriele Bonotto. A gente encontra os supervisores aqui na Escola de Formação mês sim e mês não, né, a gente organiza de uma forma que os diretores e os supervisores venham até esse espaço, assim como todos os professores da rede. Então, esse processo de formação é de todo mundo, né, e também nosso, né, porque nós aqui da Escola de Formação também estamos em permanente esse aprendizado, né, então, como que a gente tem feito, né? O supervisor, ele é essa pessoa que vai organizar
e ser esse grande articulador do PPP dentro da escola, mas ele não vai escrever o PPP sozinho, né? Até porque não faria nenhum sentido, né, ter esse documento para que fosse feito por uma pessoa só. Então, a gente vem conversando com supervisores desde a última formação para que esse processo comece na escola, né, comece a acontecer. A gente sabe que algumas já tiveram algumas reuniões sobre isso, algumas formações, alguns encontros, e outros ainda não tiveram como fazer esse movimento, porque teve alguma outra pauta na frente, né, teve alguma outra formação que já estava organizada. Então, para que vocês saibam que isso vai acontecer, né, vai acontecendo ao longo desse ano. O PPP é um documento que ele pode sim ser feito todos os anos, e ele pode também, se naquele ano o PPP faz sentido para aquela escola e não precisa ser mudado, não precisa mudar todos os anos. Mas é importante que a gente saiba que ele é um documento vivo, e nós vamos conversar sobre isso mais adiante um pouquinho. Mas antes de a gente falar sobre exatamente o PPP, a gente vai falar sobre quem que está envolvido nesse processo de ensino e também de aprendizagem. A gente já costuma não usar mais com aquele hífen, né, ensino-aprendizagem, porque são dois processos diferentes, né? Tem o processo de ensino e tem o processo de aprendizagem. Então, a gente pensar dentro dessa figura que vocês estão vendo ali, a gente depois pode encaminhar, junto com o material desse vídeo, a gente pode encaminhar essa figura, que ela está dentro desse livro aqui, todas as escolas têm, que chama Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola. A gente percebe que nessa figura a gente já vê que o aprender está lá no centro, né, que é essa responsabilidade do estudante, mas também que todos os outros, né, essas figuras que aparecem ali, colorido, são as pessoas e os espaços, as instituições que estão envolvidas dentro da aprendizagem do estudante, que é o centro, né. A gente fala isso, parece óbvio, mas não é, assim, a gente precisa sempre falar e lembrar que tudo que a gente faz dentro da escola é um movimento para o aprendizado, né, do estudante. Então, o que nos leva, né, o que a gente está ensinando e qual a intencionalidade educativa daquilo que está sendo feito, desde o momento no refeitório, da biblioteca, da sala de aula e todos os espaços que a gente tem na escola. Então, ali, mais para mostrar para vocês, assim, eu gosto muito dessa figura, porque ela vai mostrar em várias cores, né? Os professores estão ali em verde claro, ali pertinho dos estudantes, que é a parte vermelha. Eu acho que é vermelho, mas é um vermelho mais apagadinho. Ali tem quais são as responsabilidades de cada um, e isso também entra o coordenador pedagógico, os diretores, né, as famílias, que também têm um papel importante nessa constituição, e é legal de olhar essa figura e pensar que tudo que tem ali, que está, por exemplo, o amarelo, que é a responsabilidade do diretor, ele tem que também conhecer tudo que está em volta dele ali, o que é decidido pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério de Educação. Então, é importante que ele tenha conhecimento de tudo aquilo e ele saiba que o amarelo é a responsabilidade dele. E assim vai também para a gente, né, os professores ali, a questão de acompanhar a aprendizagem dos estudantes, né, a questão de utilizar os materiais didáticos, orientar as famílias, selecionar materiais, propiciar situações de aprendizagem significativa, a formação, que também faz parte do nosso trabalho. E a gente vai percebendo que tudo isso é que vai compor essa aprendizagem do estudante. Quando a gente vai olhar lá para o PPP, o documento que daqui a pouquinho eu vou falar melhor, a gente vai ter que ter isso em mente. Então, por isso que eu trouxe essa figura para vocês olharem, né? Para pensar justamente que tudo isso aqui faz parte do que a gente tem que ter como intenção dentro da escola para que aconteça, de fato, uma aprendizagem significativa. Pode passar, Fê. O segundo diagrama, que vocês vão ver aí, ele está em mais de um livro até. Ele está nesse livro e também está esse aqui, que é super também conhecido pelas escolas, que é esse da BNCC. Ele vai aparecer a questão de novo, né, a aprendizagem ali no meio, e vai mostrar também o nosso papel dentro dessa parte de reelaboração do PPP. Vocês veem ali que no amarelinho, onde diz professores pela legenda, fala na reelaboração dos PPPs, na formação continuada, no planejamento e execução das atividades em sala de aula. Então, de que forma, a gente olhando para o que a gente tem dentro da base nacional, a gente vai elaborar, né, o nosso plano de aula, primeiro lá o PPP, daí vem o plano de estudo, o plano de trabalho e o teu plano de aula, como que isso vai acontecer para favorecer essa aprendizagem dos nossos estudantes. Cada um tem as suas responsabilidades, mas todo mundo vai caminhando para isso, então. Pode passar. Então,
olhando para esse já conhecido conceito, né, de PPP, então não é nada novo, talvez as escolas também já tenham trazido isso para vocês, mas é algo que a gente já vem há muito tempo conversando o porquê dessa sigla, né, do PPP, mas é importante a gente sempre lembrar, mesmo que a maioria já tenha esse conhecimento, que ele é projeto porque ele reúne essas propostas de ação para ser executada num tempo, um determinado tempo. Isso é importante, né? Um projeto é isso. A gente tem um início e um final, eu tenho que estabelecer um momento para isso acontecer, e por isso que o PPP é tão vivo. E às vezes acontece de o PPP, mas tem um projeto lá no meu PPP que não acontece mais. Tudo bem, não tem problema nenhum. Aí vai ser tirado, ele tem que ser algo que a gente possa mexer. Não tem que estar escrito lá só tudo que vai acontecer para sempre na escola. Não tem como a gente saber o que vai acontecer para sempre, né? Então, ele é, sim, por um período de tempo. O político, por considerar a escola como um espaço de formação de cidadão, consciente, responsável e crítico, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Então, ali, ele é político por esse motivo, né? Porque ele tem o cerne, né? A questão de formar o cidadão para atuar na sociedade, que já é cidadão, né? Esse estudante, essa criança que está ali na escola, já sim tem esse papel crítico no mundo, né? Então, a gente, como professor, faz esse movimento de mediação e o nosso PPP tem que aparecer isso também. O pedagógico, por definir e organizar as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Então, ali a gente vai ver que tudo que tem dentro do PPP realmente vai constar a parte da pedagógica educacional da escola. A gente tem coisas mais da parte da lei que vai aparecer lá no regimento. São coisas diferentes, né? Regimento e o PPP não podem ser iguais. Se forem iguais, tem coisa errada, né? A gente já conversou isso muito com as supervisoras, mas é importante que vocês pensem também, porque essa constituição vai acontecer na escola de vocês. Primeiro, se ele está vivo, é uma pergunta. Ele está vivo? Será que olhando para o PPP da minha escola, tem coisas ali que ainda fazem sentido para a escola? Será que ainda representa o nosso trabalho? Última vez, para vocês pensarem assim um pouco no tempo também, né? Última vez que o nosso PPP foi reconstruído assim amplamente na rede, claro que todas as escolas puderam mexer no PPP desde então, mas o momento em que a gente parou para fazer isso foi 2019. Então, olhando assim, eu lembro que foi realmente, eu fiz parte desse movimento como supervisora de escola lá no Tancredo, e esse movimento foi bem legal, a gente teve bastante tempo para olhar para esse documento, foi bacana, só que a gente vê, né, poxa, já está em 2023, será que ainda os projetos que tem lá, será que o que diz lá tem a ver com o meu trabalho? Será que tudo isso ainda, a própria comunidade, será que já não mudou? Será que não tem alguma coisa nessa comunidade que mudou? Sei lá, abriu um condomínio do lado da escola e a gente precisa mudar essa realidade? O que aconteceu de mudanças ali? Pode passar, Fê. Então, a gente tem sempre que observar essas coisas. Olhando, então, para o roteiro, né, a gente não vai conseguir ler todos com vocês, né, porque senão ficaria muito cansativo, e até porque as supervisoras já devem ter trazido isso para vocês, ou vão trazer, não se preocupem se ainda não tiver trazido, porque a gente tem ainda mais um tempo, né, ele é até o final do ano para a gente construir. Elas levaram esse aqui, que é um panfletinho, né, sobre o PPP com todo esse roteiro ali, e também ele não vai mudar do anterior. De 2019, ele já foi feito nessa sugestão aqui. Então, é importante que vocês saibam isso, que não vai ser algo completamente novo, agora um documento, nossa, vamos ter que criar tudo desde o zero. Não, muita coisa do PPP de vocês de 2019, por até permanecer o mesmo roteiro, é importante que vai acabar permanecendo. Algumas coisas vão mudar necessariamente, por exemplo, a avaliação, muitas vezes lá no PPP de 19, a forma de avaliar era diferente na rede, então isso também vai ter que mudar. Mas o bacana disso tudo também é que essa sugestão de PPP foi montada em 2019 por um grupo, era o GT do PPP na época, né? Eu fiz parte também como escola, né? Fiz parte desse movimento que construiu junto tudo isso que vocês vão ver agora. Então, isso é legal, porque a gente vê que não é algo que surgiu de um documento, né, lá de cima e que caiu aqui e a gente vai fazer. Não, é algo que já foi pensado desde 2019 junto com um grupo de várias supervisoras da época, diretores que fizeram parte desse movimento. Então, ali a gente vai ver, né, a introdução, identificação da escola, que ali dentro vai ter a caracterização da comunidade, filosofia da escola, concepção de mundo, sociedade, escola, enfim, relações humanas, que isso é importante. Para a gente pensar, né, isso a gente conversou com as supervisoras também, quanta coisa, esse 2019 foi feito o último, quanta coisa não mudou também com a pandemia.
Será que nessa parte ali do relações humanas, tanta gente fala que eles estão diferentes, que os estudantes vieram diferentes, a gente veio diferente do pós-pandemia, será que a gente pode manter o mesmo PPP ainda? Eu acredito que não, acho que muita coisa tem que ser inserida ou até retirada do PPP anterior para que faça sentido para esse momento que a gente está vivendo agora. Concepções pedagógicas e curriculares, enfim, ali o objetivo da escola, organização, as escolas que têm EJA vão colocar o EJA também ali, né, que a gente tem a fundamental de 9 anos e a educação inclusiva, mas quem tem EJA vai poder inserir, quem tem EJA neste ano, isso a gente também orientou na supervisão, né, quem tem ideia de ter EJA ou já teve EJA, não coloca, é só quem realmente tem, a gente faz um documento vivo, é algo que tem que estar acontecendo agora esse ano, tá? Embora seja uma proposta, né, a gente já não usa mais o nome proposta, o nome projeto político-pedagógico, e não mais proposta, mas ele é um projeto porque está acontecendo o que vai acontecer logo em frente, não algo assim a gente queria fazer daqui a muito, muito tempo, tá? Então, ideias realmente que sejam lógicas para agora, né? Metodologia da escola, planos de estudo e plano de trabalho, ali fica legal, porque também fica bem, a diferença entre um e outro ali vai aparecer, né? Plano de estudo, aquilo que é de toda a escola, que a gente monta junto, que foi feito ano passado, né? E o plano de trabalho, que é individual de cada professor, né? Que, embora a gente tenha construído aqui na Escola de Formação sugestões de plano de trabalho, a gente sabe que ali na sala de aula, quem monta o seu plano de trabalho trimestral é o professor. Conselhos de classe, a avaliação, daí aqui também vai ter algumas mudanças, com certeza, porque teve escolas que mudou até a forma de avaliar, né, ali que usava conceito antes, ou que usava parecer, então a gente tem ali essa questão, mas mostra também a concepção de avaliação, e isso vocês podem referenciar lá no vídeo dos anos finais de março, né, como é que é a concepção da escola de vocês para avaliar? Como é que eu avalio nessa escola? Porque avaliar não é só dar nota, né? Avaliar é o tempo inteiro, avaliar é perceber o processo, né? Então, tudo aquilo que foi discutido lá naquele vídeo, que continua disponível, só não está disponível mais para que a gente possa ter certificação, mas ele está disponível para visualizar, olhar um pouquinho e pensar sobre essa concepção que se tem na escola de cada um de vocês. Questão da avaliação externa, estudos de recuperação, estudos compensatórios de infrequência, ali é uma parte bem que talvez, né, não vá mudar tanto, porque a forma de fazer isso continua a mesma, né, então tem partes do PPP que talvez a escola não vai precisar mudar, daí vai bem a critério do grupo da escola, né, porque a formação ela é feita nesse sentido, a formação dentro da escola, ela é coordenada pelo supervisor, pelo orientador, e com parte, né, eu brinco que essa corresponsabilidade dos professores também dentro desse processo, né? Pode passar, Fê. A gente já está indo mais para o final da minha fala, mas eu vou mostrar para vocês aqui o restante, né? Gestão democrática da escola, a questão da relação, como é que é a relação com a comunidade, CPM, conselho escolar, os estudantes, como é que funciona o grêmio, se tem representante de turma, como que isso é feito, pode ser colocado ali, os profissionais da educação, a formação continuada, ali vocês podem inserir a escola de formação como parte da formação continuada, por exemplo, não tem, né? Em 2019 a gente não tinha escola de formação ainda, então ali naquele item pode sim colocar. Os critérios para escolha de turma, cada escola tem a sua forma, né? E aí tem que aparecer no PPP, acho que o PPP é esse documento realmente que vai validar as questões que às vezes são discutíveis dentro da escola, por que aquele professor ficou com a turma, eu não fiquei, como que é essa decisão, e ali no PPP tem que ser bem claro. Então, acho que é um trabalho bem de equipe mesmo, de pensar e de conseguir construir algo que fique legal e democrático dentro da escola. Professor conselheiro, recursos e espaços pedagógicos, aqui é o momento em que vocês vão colocar, por exemplo, ele tem os projetos, PLL, livro leitura, mas depois vocês vão ver que tem projetos e programas didático-pedagógicos da escola, vocês podem colocar, por exemplo, uma escola tem feira interdisciplinar, feira científica, pode ter, enfim, festa literária, uma escola faz um trabalho diferente, quer colocar ali, é legal, coloca, porque isso é um projeto, é uma aposta, né? Eu brinco que esse PPP é sempre uma aposta. E ali, na parte dos anexos, depois da referência, é legal que vocês ponham isso sempre, talvez alguns não tenham, então é legal pensar de colocar os roteiros. Como é que é o plano de trabalho, qual que é o modelo que a gente usa? Como que é o modelo de plano de metas? Porque daí o professor também fica abastecido disso, quando ele precisa, ele sabe que tudo vai estar dentro desse PPP. Os instrumentos para registros, tudo vai aparecendo ali. Como é que é o parecer pedagógico do bloco, enfim, todas os documentos da escola podem aparecer nos anexos. Pode passar, Fê, agora é o último slide dessa parte, né, do PPP. Ali vocês veem que tem os 44 PPPs das nossas escolas, nossos EMEPs. Então, ali tem a capinha de todos eles.
vocês, né, se procurarem com cuidado, vão encontrar o de vocês, e a gente olhar e pensar, será que faz sentido esse PPP que está ali? Será que quando eu peço acesso lá, eu tenho o PPP em cima da mesa dos profs, eu tenho esse acesso, será que eu olhando para ele, ele faz sentido ou tem coisa que já dá para olhar, que dá para mudar? Às vezes a gente abre o PPP e de cara já tem coisa que dá para mudar, né? Tipo, isso aqui não acontece mais. E não é errado. Não é porque, não deu certo, porque tal coisa apostei e não aconteceu. Tudo bem, a gente faz isso direto em sala de aula, não é? O planejamento da gente vai mudando. Então, que vocês olhem para esse documento com carinho, mas também com criticidade, para pensar o que a gente vai propor para o próximo, né? Para esse próximo ano, para esse ano já. Então, olhar esse movimento que é feito dentro da escola com um cuidado. Acho que isso que é importante, olhar sempre com cuidado. Então, acho que é isso, dessa parte. Então, fico sempre à disposição, pessoal, que vocês precisarem também, a gente aqui da Escola de Formação, vocês sabem que a gente é bem acessível, sempre que precisar conversar com a gente, e esse processo de construção não é tão fácil, né? Ele é lento, e que vocês possam fazer isso com toda essa força, esse gás que tem. Valeu, Ana. Então, agora, pessoal, eu vou falar sobre, além de pensar a escola, pensar também para quem que é essa escola, né? Então, pensar no estudante, né? Então, aqui a minha fala vai ser no sentido de contribuir a como colocar o estudante, o perfil do estudante neste material. Então, pegando essa mesma leitura ali que foi apontada pela professora Fernanda, a do Lucchesi, nós temos o seguinte, ele trata do ato pedagógico. Então, nós, professores, é muito importante que a gente tenha em mente o ato pedagógico, que ele vem em 3 partes: o planejamento, a execução e a avaliação. Primeira parte, ele vem o planejamento, né, que é o momento, então, que o professor ele começa a refletir, a ter essa tomada de consciência do que ele espera como habilidades, objetos de conhecimentos para serem explorados com os estudantes, quais estratégias ele vai escolher. E depois vem a execução. A execução está o momento em que ele vai colocar em prática isso que foi planejado. Só que a avaliação, ela não é posterior à execução, né? Pelo menos ela não deve ser, ela tem que ser concomitante, né? Então, na medida em que as estratégias são desenvolvidas, são colocadas em prática, tem que ter essa observação constante para acompanhar, perceber se vai ter que fazer alguma correção de fluxo, de rota, né, para que as habilidades sejam desenvolvidas, tá? Pode passar, Fernanda. Então, o que ele acaba citando para nós é a avaliação de acompanhamento, né? Será que isso é importante, pessoal? Porque às vezes num PPP a gente coloca todo o nosso pedagogês, né? Então a gente coloca lá um monte de citações, de falas e teorias, mas depois na prática não tem nada casado com o que está lá no nosso material, nesse documento. E esse documento é o que vai nortear, é ele que vai dizer a música ali que a gente vai dançar em sala de aula, né, no fazer pedagógico. Então, o que acontece? Ele cita que só vai ser possível fazer esse processo do ato pedagógico, de planejar, executar, né, desenvolver essas habilidades, competências e conseguir acompanhar, conseguir avaliar através de uma avaliação de acompanhamento, né? Só que para acompanhar, tu tem que saber o que tu está acompanhando. Se tu não tem lá no teu PPP qual é o estudante que você está ali desenvolvendo, qual cidadão, qual sujeito, tu não sabe o que vai acompanhar. Então, nós não vamos dar aula de português, de matemática, geografia, ciências, do conteúdo pelo conteúdo. Não, a gente vai trabalhar esses objetos de conhecimentos, habilidades, com uma intencionalidade pedagógica. E essa intencionalidade é esse sujeito que eu quero formar. Tá? Então, eu preciso saber o que eu estou formando, o que eu estou contribuindo aí nessa formação, né, para saber o que eu preciso acompanhar. Né? Pode passar, Fernanda. Então, ele fala que tem dois tipos de escolas, de atos pedagógicos, né? Tem aquele que tem uma avaliação que constrói,
que é essa que vai acompanhando e vai percebendo se está construindo, se está tudo certo, e vai acompanhando toda essa construção, vai vendo, opa, aqui não está dando certo, eu vou ter que ver uma outra estratégia, assim, aqui está muito certo, e vai construindo e percebendo o que vai precisar retomar, o que já pode avançar, e vai construindo, né, através desse ato pedagógico. Mas existe aquela avaliação da espera, que é tu dá aula, tu quase não faz nenhum tipo de intervenção no processo, e daí tu espera que aquela habilidade, aquele conteúdo seja desenvolvido. Então, também é importante a gente perceber, será que lá no PPP não tem uma referência, uma citação, toda uma escrita de construção acompanhada da aprendizagem, e em sala de aula está sendo diferente, está sendo uma avaliação, um ensino de espera. Eu dou aula e espero que lá no final ele consiga, né, sem fazer nenhum processo aí de intervenção. Pode passar, Fernanda. Então, para realizarmos esse ato pedagógico, esse ato de avaliar, de acompanhar, a gente precisa saber o que nós queremos desenvolver. Então, ele vai acabar aqui citando para nós que nós precisamos desenvolver o sujeito cidadão. E pode ver que tem bem um encontro assim, do que a Ana falou, depois ali vai ao encontro do que a Fernanda e que o professor Hélio também vai falar. Pode passar, Fernanda. Então, ele cita o seguinte, ó. Primeiro ele escreve um capítulo ali, um texto, né, desse capítulo que fala sobre o sujeito. Então, trabalhar com o sujeito é descrever quais atividades a escola pretende fazer com que o estudante se autodesenvolva, né? Questões identitárias, né? E que ele possa fazer o autoconhecimento, a autogestão, tá? A autorregulação, ou seja, é o eu com o eu. Tá? Então, a gente precisa ver se a escola estipula, prevê momentos de trabalhos onde as questões identitárias vão estar ali desenvolvidas. Então, ali até tem esse termo, metas do ato pedagógico, né? Então, na nossa aula, será que tem algum momento que eu consigo colocar ali o eu com o eu, ou seja, que o estudante vai se autoconhecer, se autoavaliar? Depois ele traz um texto que é do sujeito cidadão, porque ele diz que no ser sujeito tu está agindo e daí tu acaba sendo também um cidadão, como a Ana falou ali, né? E os estudantes lá, eles também já são cidadãos, né? Então, ele só traz aqui separado inicialmente para conseguir ali definir melhor a questão do sujeito, mas ser sujeito é agir, e se tu age, tu está sendo um cidadão, né? Então, será que a minha prática docente está referenciada também lá no PPP? Traz, então, atividades que vão fazer com que esse estudante comece a ter responsabilidade pelos seus atos, pelas suas escolhas, pelo que fala, né? Então, é um agir tanto com o outro, quanto com o meio, né? O meio natural, o meio social. Então, a partir desse momento ali de atividades, onde ele vai pensar nele, daqui a pouco ele vai também ter que pensar no que está ao seu redor, né? E daí ele acaba citando também a questão do sagrado. Aqui é um ponto mais delicado, né? Porque, assim, esse sagrado não é o religioso. O que ele acaba trazendo? Se nós vamos trabalhar a questão humana, a gente tem que parar para perceber, assim, que a questão do sagrado, da relação com algo maior, isso se dá desde a pré-história, isso dá desde sempre, né? Então, assim, a relação com os sagrados faz parte aí das civilizações, dos povos, né, humanos. Então, essa questão do sagrado não é com Deus, com o cristianismo, mas sim com algo maior. O objetivo é, se eu estou preparando esse estudante para que ele conviva em sociedade, ele precisa perceber que ele vai ter as suas crenças e os outros também vão ter. Então, não é trabalhar as religiões, né, mas é trabalhar esse respeito, né, é o saber viver e o saber conviver. Ele tem a sua religiosidade, suas experiências com algo maior, e os outros também vão ter ali essas vivências, né, e precisam, então, viver ali, saber conviver, né. Então, é essa questão do sagrado, né. Mais importante do que colocar isso no PPP, eu acho que se a escola colocar, ela não precisa colocar a questão de religião, ela pode colocar que
habilidades serão desenvolvidas, estratégias para aprender a conviver, a questão da tolerância, do diálogo interreligioso, né? E perceber-se no fazer o dia a dia docente lá da escola, o planejamento das atividades, eu não estou elencando apenas atividades cristãs, né? Então, será que é um calendário? Porque a gente precisa, às vezes, perceber que, às vezes, eu posso criar um cronograma para a minha escola que está mais ligado a algo religioso, a datas religiosas, do que, às vezes, de escolas, né, confessionais da rede privada, né? Então, a gente precisa, ainda mais sendo escola pública, ensino laico, ter essa abrangência aí ao respeito à pluralidade aí de ideias, de concepções, de crenças religiosas. Pode passar. Então, assim, ele ainda nessa questão das metas, ele vai estipular o seguinte, que essas metas é o que nós queremos que os estudantes desenvolvam, né? Então, a questão do eu com o outro e o meio, né? E a questão daí do respeito a essa forma de viver, de agir, de pensar, né? Então, para que isso seja executado realmente, precisa ser avaliado, né? E para que isso seja avaliado, precisa dessa avaliação de acompanhamento. Feito isso, a gente passa, então, pode passar, Fernanda, para o seguinte, para o que ele vai trazer para nós como sujeito, né? Então, para ser sujeito, para que o estudante consiga desenvolver essas habilidades, ele precisa tornar-se sujeito, né? E ele traz um termo que é um termo que precisa ficar aqui conosco, que é o tomar posse de si mesmo. Então, o estudante precisa tomar posse de si mesmo. Isso a gente nota, assim, às vezes os professores falam, mas eles não gravam lá data de trabalho, data de prova, tu dá um tema, eles já não lembram mais. Então, assim, esse tomar posse de si mesmo por exemplo, as habilidades socioemocionais, a autogestão, a autorregulação, a responsabilidade, a empatia. Então, tudo isso são questões que a gente pode aí estar colocando no PPP e vai orientar as nossas aulas, né? Ele diz também que tem que se confrontar frente ao que ele percebe de facilidades no mundo, na sua vida e suas dificuldades também, né? Principalmente quem trabalha com os anos finais começa a perceber com que eles acabam ficando cada vez mais cabisbaixos, mais tristes, porque não estão contentes com a sua realidade socioeconômica, com a sua aparência, algo que tem bastante, né? Algumas decepções que eles acabam tendo, os primeiros nãos da vida começam a aparecer nessa fase da adolescência. Então, eles precisam também criar aí, desenvolver essas habilidades socioemocionais para conseguirem lidar com essas conquistas e fragilidades, porque às vezes até mesmo num torneio de futsal, por exemplo, o que ganhou gera ali alguns conflitos, né? Então não é só saber lidar com as dificuldades, mas também com as facilidades, né? Ser bem-estar, né? Administrar aí o seu bem-estar, né? Então ser aquela pessoa que vai conseguir desenvolver uma trajetória de vida aí para um caminho que lhe traga, né, conquistas, né? Então trabalhar com projetos de vida, por exemplo, é algo que facilita bastante. Então, né, essa relação com o outro e com o meio ambiente, né, o meio natural, também se faz necessária. Né? Então, aqui, pessoal, acho que o termo-chave aqui seria a valorização da vida, né? Então, tornar-se sujeito é ter ali as rédeas da sua vida. Pode passar. Então, ele diz assim, ó, que como humanos, nós somos indivíduos, então somos esse né, que é esse trabalho aí com as questões identitárias, mas também, como seres humanos, né, nós somos... pode passar, Fernanda, que ele continua ali. Mas também nós vivemos na interação, né? Então, cada um de nós contribui para o todo. Então, ele acaba citando que, embora a gente seja esse nós vivemos na interação. Pode passar, Fernanda. Tá? Então, ele cita o seguinte, ó, formamos na interação, né? O professor Antônio Novo, ó, ele traz, né, como um exemplo, assim, que eu sempre, acho que até já citei outras vezes, que é quando ele foi lá, ele foi lá em Harvard, tem os melhores professores, os melhores estudantes do mundo, e daí foi perguntar, não, mas o que né, promove isso, né? E os professores disseram,
que lá em Harvard, né, eles sabem, os professores sabem que eles vão aprender, os estudantes vão aprender muito mais entre eles do que com os professores, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa, assim, quebrar um pouco disso é aquela questão do eu vou lá na frente, vou falar, e eles vão ouvir e depois eles vão colocar para nós numa avaliação. Então, essa interação entre eles, um explicando para o outro, eles tentando ali criar hipóteses para conseguir concluir tal tarefa, né, tal desafio, isso acaba, então, possibilitando aí, o desenvolvimento, né, de mais habilidades. Então, tudo isso que eu estou falando são questões que precisam estar tanto no PPP para orientar os professores, né? Tá? Pode passar, Fernanda. E daí, o que ele acaba citando, então, para nós, né? Que, a partir disso, de tudo isso, a gente consegue fazer essa escola que vai enxergar, o estudante vai se enxergar e vai se perceber. Se a gente consegue construir essa escola que o estudante vai enxergar o outro e a individualidade do outro, a gente consegue fazer uma escola plural, né? Que a gente tanto lê isso várias vezes, que a escola tem que ser plural, né? Mas como, né? Então, se a gente segue isso, a gente constrói um PPP com esse viés, a gente constrói nossas aulas com esse viés, a gente vai ter, então, uma escola que consegue se organizar, né, para atender o estudante na sua individualidade, uma escola que vai conseguir fazer com que o estudante consiga se desenvolver cada vez mais para viver em grupo, né, e que isso vai fazer o estudante se projetar para a sociedade. Né? Pode passar, Fernanda. Então, ele cita assim, que a escola de hoje tem muitos conteúdos, e se a gente pegar lá no site da Secretaria Estadual de Educação aqui do Rio Grande do Sul, tem um livro, Reestruturação do Ensino Médio, o livro, ele logo de cara, ele cita isso, né? Que a gente ensina muita coisa, muita informação, e são informações rápidas, não são mais informação do que construção de conhecimento, né? Interligado, sistematizado. Então, a gente trabalha com muitos conteúdos, né? E pouco foco no estudante, né? Enquanto sujeito, enquanto uma pessoa que também está ali querendo que as suas curiosidades, necessidades sejam atingidas. Pode passar. Daí ele cita o seguinte, que quando tem uma escola que é focada no estudante, essa escola vai conseguir a emancipação humana, a emancipação, a autonomia desse estudante, né? Que é uma escola que vai estar a serviço ali, uma educação que vai estar a serviço tanto do estudante quanto do outro, né? Quanto das questões da vida. Quando uma escola que está só focada no currículo, ali naquela listagem de conteúdos, é uma escola que obscurece o educando, né? O educando, ele só vai estar ali sentadinho, né? Anotando, copiando, e não vai estar fazendo parte realmente, né? Ele vai estar ali, mas ele não vai existir ali naquele espaço. Pode passar, Fernanda. Então, isso significa que a gente deve abandonar o RCC, abandonar os conteúdos, né? Então, isso não significa isso, né? Quer dizer, então, que a escola apenas ela precisa estar centrada mais nos estudantes do que no professor ou numa listagem de conteúdo, né? Então, esse currículo focado no estudante vai ser o currículo que vai trazer ali para nós, por exemplo, se fosse o PPP aqui construído dessa forma, como o estudante passaria por todos esses viés que eu trouxe, né? Ele com ele mesmo, ele com o outro, e ele com o meio natural. Então, cada conteúdo, cada objeto de conhecimento, cada habilidade que for trabalhada, na hora de criar ali, elaborar a estratégia, a atividade, o professor vai pensar não só no conteúdo pelo conteúdo, mas vai pensar em como esse conteúdo pode servir, né, como meio para que ele consiga se autoconhecer e para que ele consiga conviver. Pode passar, Fernanda. Então, significa, né, nas palavras do próprio Lucchesi, que o objetivo fundamental da prática educativa, né, do ato pedagógico, é oferecer ao educando condições de aprendizagem. Então, é isso que a gente precisa, pessoal. Quando a gente vai avaliar, a gente não vai avaliar para rever o ensino. Isso também é importante, mas é que a gente precisa avaliar para investigar a aprendizagem. O que aprendeu, o que não aprendeu, o que ainda pode, né, de novo, né, ser aprendido, né? Então, não é somente avaliar também a aprendizagem para
dar passos para trás, mas também tu pode ver questões que tu vai ter que retomar, mas também sempre pensar em como ele pode avançar, né? Então, condições de aprendizagem, a gente precisa de uma educação que pense, tenha tomada de consciência, né? Tenha a ação, né? Não adianta só pensar, mas tenha a ação para promover aí, então, a aprendizagem, né? Então, ele acaba citando isso e nos cita que isso tudo tem como vista a formação desse sujeito cidadão. Pode passar, Fernanda? Tá, então, esse sujeito cidadão, para ele, seria, né, cada estudante aprendendo a cuidar de si mesmo e assenhorar-se, ou seja, tornar-se dono das suas qualidades e necessidades, né? Então, por exemplo, os estudantes passam anos e anos e anos numa escola e tu pergunta como tu aprende, e ele não sabe, né? Então, assim, a necessidade aí de instrumentos de autoavaliação são muito importantes, né? Como alguém vai dar prosseguimento à sua vida escolar se não sabe nem como aprende, né? Então, a gente precisa ter esses momentos para escuta, para ouvir os estudantes, percebê-los, né? Tá? Respeitar a si, respeitar e servir ao outro, né? Aqui tem essa respeitar ao outro, tem a ver com a questão da ética, tá? Parte desses slides da minha fala estão numa formação, que foi a formação dada no mês de junho, que vocês podem ir lá no site da Escola de Formação, que é colocar lá no YouTube, Escola de Formação Canoas, tá? Encontra uma live que é contribuições do ensino religioso ao PPP. E lá fala sobre a questão da ética, né? Então, tem uma parte bem importante sobre como a ética é trabalhada na escola, né? Então, essa parte aqui do servir ao outro, lá tem mais detalhes, né? Tudo que eu estou trazendo aqui de forma rápida, são aqui cerca de 15 slides, lá são 45, então lá está mais aprofundada a questão da formação do cidadão. Tá? Pode passar, Fernanda. E daí, então, pessoal, deixo aqui, então, essa minha parte da formação do cidadão, deixo também essa sugestão de vocês aprofundarem, né, quem sabe lá nessa live que tem lá do ensino religioso do mês de junho, vocês pegarem um trecho para trabalharem nas escolas, né, sobre esse processo. Lá, essa live tem bastante perguntas, que são perguntas que podem ser trabalhadas numa formação. Obrigada, Rodrigo. Bom, eu acho que, antes de mais nada, né, a gente pensar no PPP como um momento para que nós, professores, escola e até mesmo os estudantes, possam parar e pensar na escola como um todo. O Rodrigo a gente trouxe essa questão de pensar sobre, né, sobre essa questão da formação do educando, que essa primeira fala, o livro que a gente utilizou, que é esse do Lucchesi, antes de falar e de adentrar em avaliação, ele diz que o ponto de partida de tudo na escola é o PPP. Então, assim, é importante a gente parar e fazer esse movimento, né, de discussão, de elaboração desse documento e que realmente, como disse o Rodrigo, seja um documento que represente exatamente a nossa escola e a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar e o que a gente quer enquanto professores dentro da escola. Então, esse é um projeto de ação educativa. O Rodrigo, então, traz essa primeira questão, principalmente da formação do educando, enquanto eu e o Éder, a gente vai falar um pouquinho dos mediadores para chegar nesse resultado. Então, assim, um projeto, e o Lucchesi diz isso, que o projeto político-pedagógico, para efetivar-se e servir de parâmetro para avaliação da aprendizagem, ele necessita desses mediadores. Então, como a gente faz isso? Né? De que maneira a gente faz isso? Ele diz que as visões teóricas, elas serão somente visões teóricas se elas não traduzirem em práticas efetivas, ou seja, que realmente vão produzir resultados no nosso cotidiano. Então, é importante, assim, o Rodrigo falou ali, né, não adianta ter um monte de citações e elas não fazerem relações com o nosso fazer. E, realmente, esses mediadores, que seriam, né, esse caminho que a gente faz para que a gente possa ter esses resultados, o Lucchesi traz que são 4.
que é a teoria pedagógica, né? Então, é importante um momento de vocês sentarem, né, de conversarem, de conhecerem, né, quem são esses pensadores, quem são essas pessoas, né, de que maneira eles propõem essa pedagogia. Os conteúdos escolares, né, então esse currículo, qual vai ser o desenho desse nosso currículo, de que maneira a gente quer colocar isso. A didática do educador. O nosso foco hoje, eu vou só comentar um pouquinho sobre teoria pedagógica, uma porque a gente acredita, sim, que se a gente trouxesse uma, duas ou três teorias, a gente ia, de repente, tomar a frente, né, dessas escolhas, e isso não é o ideal. O ideal é que vocês possam conhecer, discutir, que isso seja feito em grupo dentro da escola. O currículo é a mesma coisa, a gente acredita que isso seja bem, né, constituído. Aliás, os 4 são, mas a didática educadora a gente tem um pouquinho mais aí a falar sobre. Sobre esse primeiro mediador, que seriam, né, a teoria pedagógica, o Lucchesi diz que ele é uma compreensão, então, construtiva do ser humano e, consequentemente, da prática pedagógica. Então, sem ela, não temos um norte em nossa ação pedagógica. Então, por isso que é importante a gente conhecer, né, e conversar sobre, para ver se essa linha, digamos, né, de pensamento dentro das escolas, ela se faz jus com o que a gente pensa. Né? Esse primeiro mediador, ele é importante nesse sentido, da gente ter esse norte. O segundo mediador, que é o currículo escolar, a gente tem que ter clareza dele, que ele é um recurso que auxilia na formação desse sujeito cidadão que o Rodrigo falou tão bem, né? Então, ele é mais um recurso, né? Ele não significa que os conteúdos estão a serviço do currículo. Essa é uma questão metodológica então fundamental, que se a gente não entender essa metodologia como um simples recurso, a gente não vai ter uma direção aí a ser seguida. Então, esses 2 mediadores, assim, são super importantes, isso precisa constar dentro do nosso PPP, e é um momento bem importante para a discussão. Mas, como eu falei, hoje a gente vai dar um enfoque mais nesses outros 2, que é a didática e o educador. Então, na didática, né, o termo didático, ele traz essa ideia, então, de mediar uma aprendizagem agora que eu fiz que a aprendizagem agora que eu vi, facilitada e efetiva. O que precisa aparecer no PPP sobre isso, né? A gente precisa sinalizar quais são esses recursos práticos básicos, né? Para que os nossos desejos, de fato, né, apareçam ali nos nossos atos de ensinar e aprender que a gente vai colocar em prática na escola. Então, como uma forma, assim, bem sucinta, né, o Lucchesi traz que a didática, ela é esse caminho aí, essa estrada para a gente chegar no sucesso escolar do nosso estudante. E de que maneira a gente faz isso, né? Quais são os aspectos importantes para constar no nosso PPP? Então, ele traz que são 2. O primeiro é o tipo de aprendizagem com o qual a gente vai operacionar, né? Que aprendizagem é essa? De que maneira ela vai ser realmente efetiva no nosso dia a dia? Será, como disse a Ana, né, que o que aparece hoje no nosso PPP condiz com a nossa realidade? Será que a gente poderia mudar algumas coisas? Será que a gente pensa diferente? Por exemplo, eu, né, estou lá há 15 anos quase dando aula, será que eu já mudei algumas ideias? O meu aluno já mudou? Né? Então, a gente precisa fazer e rever isso. E o segundo são os passos importantes do processo de ensino-aprendizagem, que também são aspectos importantes para constar, então, dentro desse PPP. E para a gente, principalmente, conversar e discutir, e conversar sobre. O primeiro, né, o tipo de aprendizagem o qual necessita operar. Então, o Lucchesi traz que ela precisa ser de 2 maneiras, ela precisa ser inteligível e ela precisa ser ativa. Inteligível no sentido de que, às vezes a gente pergunta para o aluno assim, né, eu que sou professora de matemática, tá, resolve essa operação.
E aí o aluno faz de forma mecanizada, e aí tu pergunta, tá, mas por que é assim? Não sei, só sei que é assim. Sei não, né? Só sei que é assim. Mas essa aprendizagem, essa inteligibilidade, então, essa aprendizagem inteligível, ela não pode ser feita de forma mecânica, né? E que daí traz, então, essa aprendizagem ativa. Então, o aluno precisa ter essa capacidade de consciência do que ele sabe. Bom, eu sei que faz nesse formato porque é assim, assim, assim. Né? Então, de compreensão, de saber como se faz, de como se chega lá e o porquê se faz e o porquê se chega lá. E também ela precisa ser uma aprendizagem ativa, então, porque ele diz que o ser humano ele é um ser ativo, em movimento, então ele não pode aprender de forma mecanizada. Aí eu trouxe um exemplo bem da minha área, né, de matemática, que eu achei sensacional, porque esse exemplo justamente ele cita no próprio livro. Eu até comentei com o Éder quando a gente estava conversando sobre essa formação, de o quanto o Lucchesi traz exemplos assim, muito bons e relacionados com a nossa prática diária. Assim. Então, um deles, por exemplo, quem é professor de matemática, de repente vai saber exatamente do que eu estou falando, talvez outros ainda não, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a transformação de um número misto para uma fração imprópria ou vice-versa, existe um macete, uma regrinha, né? Pega a parte inteira, multiplica pelo denominador e soma com o numerador, esse vai ser o meu novo numerador. E eu só repito o denominador. Esse é um artifício, esse é um macete. Na aprendizagem inteligível, a gente faz com que o aluno entenda que esse número 1, que é o número inteiro, ele pode ser transformado também em metades. Se eu tenho um inteiro e mais uma metade, significa que eu tenho 3 metades. Porque se de um inteiro, eu posso fazer 2 metades. Né? Então, se eu tenho 2 metades mais uma metade, eu tenho 3 metades. Perfeito, eu tenho 3 meios. Ele compreendeu, ele entendeu, né, de onde vêm esses números, ele vai conseguir utilizar o artifício, que é esse macete, que é essa regrinha, como um facilitador. Né? A gente não está dizendo que não possa se usar macetes nos códigos. Sim, as regras existem exclusivamente para facilitar a nossa vida. Mas o aluno precisa compreender de onde isso saiu. A gente não pode simplesmente trabalhar de forma direta com o macete, sem que ele construa essa ideia, né? E aí ele traz, então, que essa inteligibilidade, ela é uma aprendizagem universal. Ele vai poder, a gente faz construções e de forma até sistemática, né? Dentro do nosso cérebro ali, essas construções elas vão acontecendo, e a partir dessa aprendizagem inteligível, ele faz conexões fundamentais para novas aprendizagens. As aprendizagens inteligíveis, ele diz que elas são complexas. Se elas são complexas, então elas levam em conta múltiplas variáveis presentes nessa construção desse conhecimento. Então, é importante, o quanto é importante a gente trabalhar com essa aprendizagem inteligível. Dentro ainda, então, dessa construção, né, desses tipos de aprendizagem, ele diz, o educador em sala de aula, então, ele deve estar atento para propiciar aos seus estudantes um ensino que realmente conduza essa aprendizagem inteligível. Ensinar só o macete, só o artifício, e permitir que os educandos utilizem o artifício como um fim em si, a gente reduz as possibilidades de ampliação da capacidade, da consciência, por meio da educação escolar. Então, isso é fundamental, a gente ter essa noção de quando a gente vai... Fernanda, mas assim, desse jeito, para cada habilidade, se eu for fazer essas construções, eu não vou dar conta das 30 e tantas habilidades que eu tenho no meu 6º ano, no meu 7º ano. A ideia não é dar conta, né, dessas 30 e tantas. Por isso que o currículo, ele também é um dos mediadores, e por isso que é tão importante a gente observar e a gente discutir o currículo. Por isso que é importante a gente ter essa noção de diferença de plano de estudos para o plano de trabalho e para o plano de aula.
né? No momento que a gente faz, a gente tem essa clareza, a gente vê que a gente tem armas possíveis, sim, e de que a gente pode fazer escolhas. E só que essas escolhas, elas precisam ser boas escolhas, né? Para que o nosso aluno chegue lá no final e ele realmente consiga chegar, ter uma boa avaliação e uma aprendizagem mais efetiva. E o segundo, então, seria os passos importantes desse processo de ensino-aprendizagem. O Lucchesi traz, como o Rodrigo falou, né? A Ana também traz aquela imagem, né? De que o aprender, ele é o centro. Então, isso é retomado aqui também. Então, a gente sempre vai fazer esses passos dessa aprendizagem, eles sempre vão rumo à autonomia do aluno, né? Quem aprende é ele, então a importância aqui não é o ensinar, é o aprender, né? O aluno precisa aprender. Então são 6 passos: a exposição inteligível, a assimilação, a exercitação, a aplicação, recriação e criação, isso segundo o Lucchesi. E ele diz que o único passo onde o educador é mais ativo do que o estudante é na exposição. Então, ela é o pontapé, né? É o início de tudo. E observe que eu coloquei ali alguns passinhos, né? Tanto de ida quanto de volta, porque ele também traz isso, assim, da importância do professor entender que às vezes tu vai fazer ali a tua exposição e agora tu acredita que o aluno vai partir para a questão da assimilação, mas às vezes esse passo ele precisa retornar, né? Nem sempre nós conseguimos numa única aula, numa única exposição, numa única ferramenta, fazer com que o nosso estudante assimile. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses passos para isso ficar mais compreensível para vocês também, tá? Antes de mais nada, né, esse papel aí do professor, para que a gente entenda bem qual é a importância que a gente tem. Então, como líder e responsável oficial pelo ensino, o educador responde por essa exposição, assim como o planejamento, proposição, orientação das atividades necessárias para esses passos. Além de estar disponível para orientar e reorientar os estudantes, todas as vezes que eles tiverem demandas específicas em processo de aprender, tais como dúvidas, não compreensão, dificuldade de realizar uma tarefa, outra coisa. Então, o quanto nós parece falar mais do mesmo, né? Mas é importante a gente reconhecer isso, que nós somos, sim, os responsáveis por isso. Isso, né, é uma demanda nossa. Apesar das inúmeras dificuldades que a gente tem diariamente, a gente precisa se dar conta disso e saber que essa responsabilidade é nossa. E a primeira e maior, digamos assim, responsabilidade, então, seria essa da exposição, né? Que é o momento, então, que a gente vai emitir, né? A gente faz a gente é esse emissor de uma mensagem, a gente vai utilizar um meio para isso e tem um receptor, que é o estudante. Então, esse caminho, ele precisa ser muito bem feito. Então, o professor, ele tem que ser um comunicador nato, né? Ele precisa se fazer entender. Então, eu preciso ter clareza do que eu vou expor. Por isso é tão importante os planejamentos, né? A gente saber exatamente aonde nós queremos chegar. Então, a gente precisa dizer o que necessita ser dito. Então, a gente precisa ter precisão. A nossa linguagem ela tem que ser limpa, clara, né? Objetiva, adequada. Eu não estou dizendo, simples também, mas eu não estou dizendo, por exemplo, que nós, por exemplo, dentro da área da matemática, a gente tem uma notação e uma fala, né, que a gente precisa comunicar isso ao nosso estudante, ele precisa compreender alguns termos matemáticos, ele precisa entender. Então, nós precisamos, sim, dizer e utilizar essas palavras, que às vezes, para eles, causam um estranhamento aos seus ouvidos, mas, à medida que a gente repete aquilo, eles também vão se habituando a isso. Mas, para o início, para essa primeira exposição, a gente precisa, sim, ser objetivo, ser claro, né? E termos precisão do que a gente quer falar. Então, lembrar sempre que o estudante, ele é o receptor, e essa eu acho maravilhosa, ele vai agir de acordo com a compreensão que obtiver do que está sendo exposto. Então, se eu quero que o meu estudante faça a compreensão lá
dessa construção do número misto, eu preciso me fazer entender. Eu preciso trazer isso com clareza. E para isso é muito importante que nós utilizemos diversos meios para traduzir essa mensagem. Então, uma única habilidade eu não posso simplesmente trazer de uma única forma, né? É importante que eu trabalhe essa habilidade de diversas formas. E isso precisa aparecer, né? Isso precisa estar, de alguma maneira, registrado lá no BPP. Como a gente faz isso? Como a gente chega a isso? Quando o estudante não compreende o que está sendo exposto, ele ausenta-se. Então, é muito importante, a gente acaba perdendo esse estudante, né? Que a gente se faça compreender. Esse, como eu falei, é o único passo onde o educador ele é mais ativo e o estudante, então, ele está num momento mais passivo. Mas é de total responsabilidade aqui, né, do professor. O segundo passo seria a assimilação. Então, ele diz tornar semelhante a si aquilo que está sendo estudado, integrando a própria experiência. É bacana que o Lucchesi, quando ele traz a questão da assimilação, ele traz bastante a questão cultural, assim, né? De que nós, desde que nós nascemos, a gente é exposto, né, a diversas coisas. E a gente vai assimilando essas coisas, né? Isso é natural. Então, isso vai se integrando à nossa própria experiência. Então, tudo aquilo que os nossos pais, né, os nossos familiares, os nossos amigos, desde a nossa infância, a gente vai assimilando as coisas conforme a gente vai recebendo isso. E isso ocorre quase ao mesmo tempo dessa exposição. É imediato. Então, o receptor, ele capta essa interpretação da realidade feita pelo expositor. Então, é incrível como a gente se dá conta de conforme a gente fala, essa pessoa, né? E a gente tem essa percepção. Eu preciso saber entender como o meu aluno recebe isso para eu conseguir chegar de maneira clara e precisa da maneira que eu quero que ele receba. Então, nenhuma exposição ela vai ser assimilada, né? Isso é importante também, por todos os receptores total e igualmente. Há diferenças, né? Em razão das diferentes pré-requisitos que cada um possui. Ele traz, por exemplo, a ideia do intolerante à lactose. A gente sabe que as pessoas intolerantes à lactose, elas não têm, né, ali algumas enzimas para poder absorver essa lactose. Então, elas não têm esse pré-requisito, digamos. Então, né, elas precisam ali se alimentar de forma diferenciada. A mesma coisa aqui. Se o meu aluno, eu preciso trabalhar com uma demanda, né, um determinado conceito, e o meu aluno ele não tem pré-requisitos para isso, o que eu, enquanto professor, preciso fazer? Né? Eu preciso propiciar isso, eu preciso dar esses pré-requisitos. Então, e o pré-requisito, ele também não é só conceitual ou operativo mental, né? Mas também, se esse meu estudante ele já tem essas condições neuropsíquicas de desenvolvimento. Eu me lembro uma vez que eu trabalhei, acho que foi no 7º ano, eu estava, e um aluno numa escola privada, e um aluno, ele foi passando, porque ele era um aluno, e eles foram, se eu não me engano, ele estava no 7º ano, ele tinha idade, assim, de início de 6º ano. E aí, quando a gente começou a trabalhar a linguagem algébrica com ele se embananou todo. E eu disse assim, sim, né? Ele ainda não construiu essas questões. E aí eu me lembro que alguns de nós queria que ele avançasse, queria que ele ficasse retido na série, porque ele realmente não tinha condições, e o quanto foi diferente no ano posterior, assim, né, o quanto ele avançou, e aí, ai, nossa, como fluiu, sabe? Às vezes a gente vê, né, o aluno do 7º ano que passa para o 8º ano, no final do 7º ano ele ainda não consegue distinguir linguagem algébrica, chega no 8º ano, a gente está uma semana de revisão ali de linguagem algébrica e nossa, era tão fácil assim, como é que eu consigo? São essas situações, né? A gente precisa se dar conta desse processo também. E que a assimilação é a base de todo o processo. Se chegou neste passo e o aluno não conseguiu assimilar, nem adianta dar o próximo. Volta, né, para fazer uma nova exposição aí, uma retomada disso, porque senão a coisa não vai fluir.
O terceiro passo é o da exercitação. Não há como tornar posse de conhecimento sem exercitar. Sem ela, a gente até retém informação, mas a gente não tem o seu uso dinâmico. Eu, como professor de matemática, adoro essa parte, né? A gente sabe, né, o quanto isso é fundamental. Aí eu trago a experiência da receita do bolo, né? Se a gente vai fazer um bolo pela primeira vez, a gente vai pegar a receita, a gente vai fazer o passo a passo, mas nem sempre o bolo vai sair perfeito. E aí, conforme a gente vai fazendo, a gente vai verificando que tem coisas que a gente consegue mudar, né? Ah, não, agora eu consigo fazer até sem a receita. Eu consigo fazer esse bolo, né, de forma tranquila, ele fica bom sem a receita. Isso é exercitação. Então, eu preciso compreender, eu preciso assimilar, mas eu também preciso exercitar. Essa ordem entre a exposição e a exercitação, ela também é modulável. Eu posso começar a praticar algumas coisas, né, antes de expor. Isso é possível, desde que eu tenha clareza do que eu quero, de onde eu quero chegar. Então, é importante também que a gente precisa propiciar essa exercitação de diversas maneiras, né? Não só lá com uma lista de exercícios, mas daqui a pouco eu posso fazer um jogo, daqui a pouco eu posso trazer um vídeo que aborde essas questões, né? Daqui a pouco eu posso fazer com que o meu aluno elabore questões também, isso tudo é importante. Para a gente possibilitar, então, essas múltiplas oportunidades de exercitação. O quarto é a aplicação, né? Então, no momento que o meu aluno, então, ele já assimilou, ele já exercitou, ele já tem isso de forma dinâmica, isso acontece de forma tranquila. A aplicação, ela é também uma exercitação, tá? Ela caracteriza-se, então, como o uso de determinada aprendizagem em situações novas. Então, aonde eu vou usar isso? Né? Eu já sei agora fazer essas operações matemáticas, mas aonde eu uso isso? Então, a aplicação da aprendizagem, ela só é possível, então, se tiver sido assimilada e compreendida pela exercitação. Então, bom, fiz meu bolo, agora eu já sei fazer o bolo, não preciso mais da receita. Mas será que eu posso trocar um dos ingredientes, ao invés de chocolate, eu vou botar agora uma fruta, e será que eu consigo fazer isso de forma diferente? Eu posso realizar novas receitas, né? Aí é que está o uso, então, da aplicação. Então, é importante que o professor, ele possa elaborar e propor esses exercícios de aplicação nesse processo, né? Isso é uma tarefa nossa, e isso a gente está investindo nesses educandos. A gente tem que propor essas atividades, esses novos desafios, né? Para que eles possam, então, utilizar realmente... Bom, eles já conhecem, já sabem, mas onde eles vão usar isso? A gente também, isso é tarefa nossa, a gente precisa propor isso para eles. O quinto passo seria da recriação. Aí eu trago a frase, né, que também o Lucchesi traz, que é quem conta um ponto, aumenta um ponto. Bom, de que maneira, né, a gente faz isso? Bom, o Lucchesi também diz que a recriação, ela também precisa ser treinada, né? A gente não vai aprender a recriar alguma coisa se a gente não ensinar a fazer isso. Então, de que maneira a gente pode fazer isso com os nossos estudantes, né? Então, apresentar problemas de pesquisadores, autores criativos do passado, que tiveram ali diante de si alguns desafios, e encontrar a solução para isso, né? E é muito importante que, nesse momento, a gente não pode assumir uma atitude arrogante, né? Dizendo assim, não, tá errado, nada a ver o que tu colocou, né? Na medida em que a gente já sabe como chega no resultado, é importante a gente apresentar ali, a gente se apresentar como um parceiro e a gente mostrar esse caminho, né? Como ele faz essa recriação. Isso é super importante. E o sexto e último passo seria o da criação. Então, a criação é a invenção do novo, uma solução nova para um determinado desafio. Eu acredito que é a mais surpreendente aqui, né? Eu comentei com a Ana, né, que tem uma influencer, né, que é a Morgana Seco, acredito que muitos de vocês a conheçam, é a mãe da Alice, da menina que fala desde muito cedo as palavras de forma bem clara, e aí acho que foi semana passada, eu estava assistindo os stories dela no Instagram,
E aí, uma das perguntas que fizeram para ela é: ai, Morgana, de onde vem a tua inspiração para te criar os teus conteúdos? Dela diz assim: a minha inspiração ela não vem de um lugar só. Quanto mais repertório a gente tem, mais rica fica a nossa criatividade. Então, está aqui a nossa resposta, né? De onde o nosso aluno vai criar? Se a gente oportunizar repertório para ele. Né? Então, e a gente sabe que muitas vezes o nosso aluno ele só vai ter possibilidades, seja, né, de fazer uma saída, seja de conhecer lugares novos, né, ou de abordar, ou de situações, né, que sejam diferentes do cotidiano dele a partir da escola. Então, é fundamental que a gente propicie isso na medida do possível para o nosso estudante. Então, a cultura, ele diz, né, que ela necessita dessa criação. Então, a gente precisa também fazer essa renovação, né? O nosso aluno, ele é sincero, né? E que, de repente, daqui a pouco está criando coisas novas aí, fundamentais para a nossa vida. Então, cabe a nós, educadores, né, criar essas situações em que ele possa, então, exercitar essas possibilidades de inventário novo. Só que sem repertório ele não consegue, então a gente também tem como aí responsabilidade oferecer isso. É importante também a gente verificar que o educador, então, ele não é um jurado, né? Ele é um parceiro, né? E a gente precisa saber que se o estudante ganha aprendendo, o educador também ganha ensinando. E que o sucesso é dos dois, o insucesso também. Para fechar a minha fala, já falei bastante, o Lucchesi diz que o nosso papel de educador na prática pedagógica então, é propiciar aos estudantes necessitados novas informações. A recusa em exercer esse papel com essas falas evasivas, isso já foi explicado, procura um colega, já dei essa aula, né? Isso não vai ajudar em nada, ao contrário, vai ser só um meio de abandonar o estudante no meio do caminho. Então, como educadores, o nosso papel é ensinar, o dever correspondente do lado do educando é aprender. Não existe ensino se não houver aprendizagem. São experiências correlatas e irmanadas. Uma implica na outra. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o encarregado agora de falar sobre o quarto mediador, o educador. E é bem curtinho, assim, eu tenho poucos slides assim, para falar sobre. Eu acho que já foi falado bastante sobre essa questão do PPP. E eu queria só retomar um conceito que eu acho importantíssimo, principalmente pela questão do próprio PPP e pela questão do papel do educador e do próprio papel da escola. É a ideia de projeto. Eu acho que é muito interessante essa ideia de projeto, principalmente quando nós estamos lidando com seres humanos, e nós vamos ver aqui até que essa questão, essa relação com a ideia de projeto se dá a uma relação com o futuro, com colocar-se como um ser à frente, um ser para o futuro, e o educador como essa mediação. Porque um projeto não se trata apenas de um projeto da escola, mas é um projeto de ser humano, um projeto de mundo, um projeto de estar no mundo e de um mundo que não existe ainda, na verdade, né? Que é sempre um mundo jogado para o futuro. E eu acho que é legal estabelecer nossas ações a partir dessa ideia. E estabelecer um projeto político-pedagógico, um projeto que é político, por sua vez, e pedagógico, por sua vez, projetar com a ideia de futuro. Que tipo de sociedade, que tipo de escola, que tipo de aluno, que tipo de pessoa eu quero no futuro, que não existe ainda. Tá? E isso o professor, o educador, se coloca como um mediador e se coloca como um adulto ali dentro, sabe? Eu acho bem interessante que só um adulto poderá ocupar esse lugar. Aqui entendemos alguém capaz de tomar as mais variadas circunstâncias da vida e transformá-las em prática educativa. E essa prática em acordo com essa ideia de projeto. O educador é esse mediador. Eu não quero longe de mim tornar o educando mas eu sou essa mediação entre ele, entre o que ele é e o que ele pode ser, as possibilidades que estão arraigadas a ele enquanto potência. Eu acho muito legal a ideia de potência, né, que é a ideia da semente, né? Uma semente tem uma potência de ser uma árvore.
Então, e eu estabeleço essas ideias de potência, essas potências que estão contidas naquele pequeno pedacinho que é a semente, de se tornar uma árvore. E eu sou essa mediação, eu sou quem rega, sou eu quem planta, sou eu quem coloca no lugar ideal, e, portanto, eu sou o adulto dessa relação educador e educando. Pode passar, Fernando. E dentro desse conceito desse adulto, sabe, ele tem essa autoridade. Eu acho muito legal que o Luquezzi ele vai fazer exatamente essa distinção. Ele é uma autoridade, ele tem a autoridade própria de sua condição. Não quer dizer autoritarismo. Trata-se da autoridade de alguém que já fez um caminho de amadurecimento. E é muito interessante a gente pensar o professor como alguém de amador. Estamos, educadores maduros mesmo. A experiência nos diz que sim, o mundo nos diz que sim, e basta a gente olhar para nós mesmos e entender onde é que está esse amadurecimento nosso. Importa, por meio da prática pedagógica, ajudar educando a construir um modo de ser que integre seu passado, seu presente e o seu futuro. Essa relação, eu gosto muito dessa ideia do ser humano como um ser que se temporaliza, certo? Um ser que se coloca para passado, presente e futuro, e estabelece essa unidade e faz dessa unidade o seu ser do mundo. E o educador como alguém que situa esse ser humano dentro do seu estado do mundo e dentro do seu projeto de ser humano, projeto de vida. O educador, então, nesse sentido, ele não é alguém que impõe, mas alguém que medeia, sabe? Alguém que está sempre nesse processo. Pode passar, por favor, Fernando. Eu acho legal aqui ele trabalhar com essa ideia aqui, que Freud ensinou-nos que a psicoterapia está comprometida com a liberação das forças regressivas dentro de nós, as quais nos prendem no passado. Eu tenho forças regressivas que nos prendem no passado, que nos colocam lá. E o educador, ele é um outro papel dentro da psicanálise. Ele não é alguém que vai fazer analisar o seu aluno, mas ele vai sim trazer com que esse aluno se jogue para o futuro, do presente para o futuro. É ele quem ele não vai mexer com questões do passado, mas ele vai lidar com os possíveis desse aluno. Que a educação está atrelada às forças progressivas, as quais permitem organizar-nos e reorganizar-nos no presente em direção ao futuro. E eu acho ótimo pensar assim, sabe? Existencialista que sou, essa ideia de jogar-se para o futuro, que é algo muito próprio dessa filosofia, ela se dá que eu sou sempre, o tempo inteiro, alguém para o futuro. A minha ação, as ações sempre são ligadas a projetos para o futuro. Então, o papel do educador, e é muito interessante que eu também vou ter que lidar com os meus projetos, né, os projetos pessoais e meus projetos enquanto professor, enquanto educador. Certo? Então, mas enquanto educador, enquanto integrante de um projeto maior, que é o PPP da escola, e é muito interessante, muito legal termos essa ideia de um grupo, de um projeto só. A minha função também é nutrir, sustentar e confrontar. Eu também tenho algo muito interessante essa questão do amorosamente acolher, nutrir, sustentar e confrontar essas experiências para que eles também formem as suas questões, os seus projetos e as suas contradições próprias deles mesmos como seres humanos. Eu gosto muito de uma parte aqui que esse aluno se tornar posse de si mesmo. Essa autonomia almejada, e essa autonomia almejada ela é alcançada a partir de um aluno, do estudante, de um educando, olhando para si mesmo, e com o intermédio, com a mediação de um professor. Pode passar, Fernando. Muito obrigado. É o adulto da relação pedagógica, aquele que está pronto para oferecer ao educando as condições para a efetivação de sua aprendizagem. Quem realiza a aprendizagem, consequentemente o desenvolvimento, é o educando. Aqui a Fernanda já falou sobre o nosso pequeno passo dentro das etapas, né? Nós estamos em um momento muito pequeno, na verdade, porque o educando é quem vai realmente estabelecer
a aprendizagem. O educador vai criar as condições necessárias para tanto. É a metáfora da semente, é a metáfora da potência que vai se realizar enquanto o educador é aquele que vai planejar atividades, a execução e o acompanhamento para que essas potências se realizem. Pode passar, Fernanda. Então, o profissional de educação vai ter uma relação dialógica, não invasiva, não privativa. O diálogo pode ser verbal e não verbal. O educador aberto para o diálogo aprenderá com o seu educando da mesma forma que o ensinará. Haverá uma interação mais dinâmica entre eles, ambos baseados em uma comunicação aberta e em processos mutuamente desenvolvidos. Diálogo é uma maneira de contato que cria ressonância com o outro. Eu gosto muito essa relação vai se estabelecer. Uma relação muito à parte, que é a relação educador e educando. Certo? Uma relação de mediação e de contato. Contato com o mundo que está fora, com o que ele está vendo, com essa. Nós somos, eu acho que somos parte de um estágio de mediação com o mundo. Certo? Passa, Fernanda. Então, e eu gosto muito dessa metáfora que ele vai retomar o Rubem Alves, que é a ideia do como uma dança. É na receptividade viva do outro ser humano que se dá o desenvolvimento de cada um. É a ideia do diálogo. E eu acho lindo essa construção, até que nós já conversamos aqui na casa de formação, na escola de formação. O Bel certa vez escreveu sobre tênis e frescobol, para manifestar a diferença entre discussão e diálogo. No tênis, como na discussão, importa vencer. Por isso, os adversários dão-se cortadas mutuamente, a fim de um derrotar o outro. No frescobol, como no diálogo, os participantes ajudam-se mutuamente para que o jogo, assim como a conversa, seja construtivo e prazeroso para ambos os participantes. E eu adoro essa construção. Sabe? Essa construção, ela até, para mim, pessoalmente, acho que no mundo ela extravasa a escola, ela joga para a vida, assim, essa construção essa construção dialógica do mundo, certo? Que ela pode ser, também, e é interessante marcar porque ela também é política, né? Ela é pedagógica, mas ela também é política, ela também é um projeto de mundo também. Se eu tenho um mundo tão competitivo, eu também tenho um projeto de mundo menos competitivo, muito mais dialógico. Certo? Pode passar, Fernando. E aí tem esses dois elementos aqui, dois pontos que o Luquezzi trata, muito interessantes, assim, que é a reatividade e a responsividade. A reatividade surge como uma ação projetiva. Inconscientemente, transferimos o que ocorreu no passado distante para o presente. Enfrentamos a experiência do presente com as percepções ainda aprisionadas do passado. Então, ser reativo é realmente, de alguma forma, estará preso a questões muito anteriores que nos aconteceram. Já a responsividade se dá como uma busca, uma eterna formação, como um jogar-se enquanto projeto para o futuro. O estudo e aprofundamento tanto em nossa vida profissional quanto pessoal, participando de grupos de autodesenvolvimento, conversando com colegas, trocando experiências. E aqui eu puxo a brasa para nós, aqui para a Escola de Formação, que de fato ela tem esse papel de responsabilidade em relação à rede, pessoal, em relação ao nosso projeto, ao projeto da escola, ao projeto pedagógico de cada escola de vocês, mas ao projeto pedagógico enquanto rede, pessoal, sabe? E, de fato, é um jogar-se para o futuro, e esse futuro tem eterna mutação, tem eterno devir, é sempre novo, e essa responsividade nos cobra o tempo inteiro esse eterno autoconhecimento, eterno aprofundamento, e ele só se dá a partir do diálogo, a partir do projeto dialógico de mundo que temos, que é político por sua vez. Pode passar, Fernando. Então, eu vou ter um educador como mediador entre cultura elaborada e educando. O que se quer dizer com isso? Assim? Que as questões culturais, o mundo que nos cerca, ele existe enquanto cultura, mas ele existe enquanto transformação também. Ele existe enquanto devir, ele existe enquanto reelaboração. E eu quero educando os agentes, eu quero educando os transformadores. E essas transformações se dão a partir dessa minha mediação. No ensino só pode haver uma resposta adequada. O educando aprende pelo fato de o educador nele investir.
O educador é um guia. O educador é o líder da prática para quando conteúdos e atividades que, respectivamente, aprendidas e exercitadas, ajudem os educandos a desenvolver-se na perspectiva da própria autonomia. E é interessante a gente pensar que o que seria essa autonomia? É eles saberem se virar sozinhos no mundo? Também, mas também eles saberem transformar esse mundo para todos, saber agir nesse mundo para todos. E eu acho que daí entram questões ligadas, que já foi falado antes, questões ligadas à tolerância, questões ligadas ao estar em conjunto, ao estar no mundo e na vida, compreendendo o mundo e a vida a partir dessa perspectiva, uma perspectiva dialógica, de fato, dialógica para com um projeto e para com o futuro. Pode passar, Fernanda. Então, na conclusão, digamos, de tudo que nós vimos aqui, sabe, não podemos esperar que o educando tenha aprendido alguma coisa. Devemos investir na construção dos resultados definidos e desejados. Que tudo isso significa que olhar o mundo a partir de um projeto político e pedagógico, é pensar num outro mundo. Pensar num projeto é pensar em algo que não existe ainda. E eu acho muito interessante a gente sempre se jogar, olhar para nossos alunos e perceber que o que nós queremos dele não existe ainda. Eu entro numa sala de aula, eu não sei, existe aquilo que está ali, mas eu quero outra coisa. Eu quero essa potência realizada, eu quero esse aluno realizado, esse ser humano realizado. E, de fato, quando eu olho aquilo, eu observo todas as questões que me envolvem, que me colocam, e eu planejo outro mundo possível, outra realidade possível, e certamente sempre melhor. No mais, pessoal, eu creio que seja isso. Foi muito breve a minha parte, assim, e esse é o livro que nós adotamos, nós falamos sobre ele, certo? Fica a indicação, a avaliação de aprendizagem componente do QES. Obrigados, tenham um ótimo recesso escolar. Aí, pessoal, eu só quero avisar todos vocês que ao final aqui está o link para a presença de vocês, tá? E que começaremos essa semana, teremos a abertura do Descortine suas ideias, estão todos convidados a participar. O edital em breve estará, se não já está, não sabemos como, estará lançado. Fiquem atentos todos. E participem, que vai ser uma honra tê-los, ver os trabalhos dos alunos de vocês, ver os planos de aulas de vocês. Vai ser uma honra. Muito obrigado, pessoal, por ficarem até aqui. Um abraço a todos. Tchau.